Graça e paz, irmãos. Nós chegamos, pela misericórdia de Deus, no capítulo 9. Muda tudo, hein, Sérgio, agora? A grande virada agora, hein? E como a gente tem o sábado e o domingo, nós, para não sermos repetitivos, sábado e domingo, nós vamos dividir essa mensagem em duas. Do versículo 1 até o versículo 9, vai abordar, Lucas vai descrever ali sobre qual assunto? Os irmãos estão espertos, né? A conversão de Saulo. Do versículo 10 ao 19, a visita de Ananias a Saulo. Embora seja um assunto, mas nós podemos dividir em dois, né? E assim a gente vai compartilhar do versículo 1 até o 19, se Deus assim permitir. Então eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias aí, capítulo 9, do versículo 1 até o 9. Mas antes de nós lermos, eu queria pedir a permissão dos irmãos para nós orarmos um pouquinho. Baixarmos nossas cabeças e pedir para que o Senhor fale conosco. Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. É pura misericórdia e graça, Senhor, sua. Concedemos a tua graça de estarmos aqui. Te louvamos essa noite e te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Revela, Senhor, a tua palavra para nós. Abre, Senhor, o nosso coração. Queremos, Senhor, não só ler esses versículos e entender com a mente, mas queremos também desfrutar, Senhor. E isso possa ser aplicado na nossa vida hoje. Senhor Jesus, te louvamos em teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pedir para nós lermos intercalado. As irmãs o 1, os irmãos o 2 e a gente vai assim até o 9. Amém? A versão, pode ser a versão João Ferreira de Almeida mesmo. Saulo, as irmãs. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que a causa que era o caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. E seguiu ele uma luz do céu e Saulo, Saulo, Por que me persegues? quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam entre os discípulos, ouvindo a voz, não vendo como ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Durante os quais nada podia ver. Aleluia. Irmãos, olha que interessante. A conversão de Saulo é um fato tão importante, tão significativo, que Lucas, que é o autor de Atos, ele aborda esse assunto 3 vezes no livro de Atos. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Essa conversão de Saulo, irmãos, é um dos... Eu posso dizer para os irmãos que é um dos momentos mais marcantes da igreja primitiva. Irmão, você imagina um homem como Saulo, que nós vimos no capítulo 8, perseguidor da igreja. Esse homem agora se converte. Isso foi um grande marco para os irmãos. Um grande acontecimento. Talvez o segundo, vamos dizer assim, depois de Atos 2, a descida do Espírito Santo. E isso precisa nos impactar, irmãos. Aleluia. Eu costumo dizer para os irmãos que sempre quando nós estudarmos uma parte das Escrituras,
nós precisamos ver o que acontece ao lado. Porque você fica focado tanto em Paulo, que você não percebe, Beth, o que acontece em volta. E eu chamo a atenção dos irmãos para nós darmos atenção à conversão. E que nós possamos aplicar isso na nossa conversão. Os aspectos importantes que nós vamos abordar, irmãos, precisa ser aplicado na nossa conversão. Tudo que nós abordamos aqui, irmãos, nós precisamos aplicar na nossa conversão. São aspectos tão profundos que nós precisamos avaliar, irmãos, nossa conversão. Por exemplo, eu sempre falo isso para os irmãos, nós precisamos ler os versículos com calma, porque a riqueza de detalhe está por trás dos versículos, Arnaldo. A riqueza de detalhes está quando você lê com o seu espírito. Porque, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós lemos de qualquer maneira, eu sei que os irmãos essa semana devem ter lido várias vezes a conversão de Saulo. Mas você pode ter certeza, sempre quando você lê de novo, algo acontece, Felipe. Fala, opa, eu não tinha visto isso aqui. É tão maravilhosa a palavra de Deus, Fabi, que é tremendo. Você lê de novo e fala, opa, não tinha percebido isso aqui. Por favor, leia em voz alta o versículo 1 e 2. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se aos seus sacerdotes, e pediu cartas para si a fim de que elas achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levassem presos para o Irmãos, Saulo, ele era extremamente zeloso à lei judaica e cegamente devoto a perseguir os cristãos. Cegamente devoto a exterminar o cristianismo. Esse era Saulo. E você acredita que ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus? Ele estava fazendo a vontade de Deus em querer exterminar os cristãos, porque na intenção dele, na visão de Saulo, eles eram uma seita dos nazarenos. Não entrava na cabeça de Saulo, irmãos, porque os cristãos pregavam a ressurreição, o Cristo ressurreto. Como que pode um homem que foi pendurado no madeiro, segundo a lei lá em Deuteronômio, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito? Como que pode um sujeito desse ser o Messias? Eu tenho que acabar. Parece que era uma perseguição privada, uma perseguição particular de Paulo. Um desejo ardente dele exterminar esse povo. Perceba isso, cego, Marcelo, com a sua crença judaica. Irmãos, totalmente cego, incrédulo. Saulo era conhecido, irmãos, como talvez um exterminador do futuro. Irmãos, ele era tão cruel contra os cristãos que ele se via como o guardião da lei. Eu tenho que exterminar esse povo, essa seita dos nazarenos. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos. Exemplo, nós precisamos entender assim, irmãos, eu quero ir devagar. O assunto é muito complexo e muito maravilhoso ao mesmo tempo. Mas perceba alguns versículos. Então a gente precisa entender Paulo antes da conversão. Quem era esse homem? E quem era esse homem após a conversão? Então há alguns versículos, existem centenas, mas há alguns versículos que expõem, dá alguns exemplos de quem era Paulo. Olha só, Atos 22,
20, fala assim, ó, ele, o Paulo falando, tá, irmãos? Quando se derramava o sangue de Estevão, Lucas está escrevendo, né? Tua testemunha, eu, Paulo, também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Há uma confusão dos irmãos acharem que Paulo guardou as vestes de Estevão, mas no original ele guardou a capa daqueles que apedrejaram Estevão. Eles deixavam suas capas e Paulo então guardava. Olha o versículo 11 do capítulo 26. Muitas vezes, aqui ele testemunhando com o rei Agripa, olha só o que ele fala, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemarem. Pensa nisso, irmão. Há alguns estudiosos que acreditam que Saulo entrava para dentro da sinagoga e fechava a porta. Colocava 2 guardas lá, fica aí. Quem aqui é cristão? Irmãos, imagina isso, o horror. E aí, quando se manifestava ele, forçava você a blasfemar contra Cristo. Imagina, irmãos, que sofrimento. Aqui eram judeus convertidos. Imagine o sofrimento, irmãos, que era ver esse homem. O medo que era ver esse homem, Sérgio. Ele continua, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Irmãos, o ódio, na verdade, de Paulo não era propriamente com os cristãos, mas era diretamente com Cristo. E claro, a consequência é aqueles que o seguiam. Eu estou dizendo isso porque o versículo 9 do capítulo 26 fala, na verdade, olha o que Paulo fala, ó, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Olha esse pequeno comentário que interessante. Diz assim, ó, Paulo estava determinado a banir da terra os cristãos. Banir da terra os cristãos. Não aceitava que um nazareno, acabei de falar para os irmãos, crucificado como um criminoso, pudesse ser o Messias. Porque todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E a gente sabe, é interessante os irmãos perceberem que depois, Paulo sabia, por causa de Deuteronômio 21, 23, que fala, né? Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E é interessante que depois de convertido, ele fala disso em Gálatas, mas de uma outra forma, com uma outra visão. Ele diz em Gálatas 3:13, ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui já é outro Paulo. Aquilo que ele condenava, agora ele está falando de modo diferente. Agora ele está falando com convicção. Aqui ele já é o Paulo cristão. Ele diz, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Opa, não parece o mesmo Paulo. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, de fato, o Senhor Jesus foi maldito em nosso lugar. Ele carregou nossos pecados. Mas Paulo só foi ver isso depois. Agora, olha isso, irmãos, muitas vezes, isso eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Essa experiência de cegueira de Paulo, de perseguir o povo de Deus, de querer prender, até matar, viu, irmãos? É uma experiência que nós precisamos aplicar à nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, muitas vezes podemos estar convictos de que estamos fazendo a coisa certa. Muitas vezes, por causa da religião, por causa de ensinamentos, você fica preso, cego, achando que você está fazendo a coisa correta. E muitas vezes não estamos. Estamos no erro e não estamos entendendo o que está acontecendo. Porque a nossa mente está fechada.
Irmãos, isso, não estou aqui citando o nome de nada, mas isso é típico de alguém que está em uma seita religiosa. Você não pode usar a sua mente para pensar. Você tem que ouvir e entender que o que está sendo falado é verdade. Paulo era preso com respeito ao judaísmo. Por isso que eu falo, tudo ela tem que servir de experiência para nós. Talvez você está convicto de uma coisa. Você foi ensinado desse jeito. Mas sua mente não está aberta. E muitas vezes, irmãos, há a influência. Com certeza, os judaizantes aqui, os líderes, influenciavam Paulo. Agora, a pergunta que eu faço para os irmãos: quando iniciou a conversão de Saulo? Qual foi o momento que Saulo foi convertido? Iniciou quando ele confrontou a verdade. Os irmãos concordam comigo? Amém. A conversão de Saulo iniciou quando ele confrontou diretamente com a verdade de Deus e diretamente de Deus. Os olhos se abriram. É como se, o que eu estava fazendo? As escamas saíram dos olhos. Irmãos, a verdade, gravem isso, a verdade liberta. Diga assim, a verdade liberta. A verdade é uma coisa maravilhosa. Ela entra nos nossos corações e nos traz a liberdade. Aleluia. O que João fala? Conhecereis a verdade. E a verdade é liberta. E conhecereis a verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, quando a gente olha para esse versículo, ela tem o poder de nos guiar, iluminar o caminho, nos afastar, irmãos, do erro e do engano. Não é gostoso quando você descobre a verdade? Irmãos, foi a experiência de Saulo. É o que nós vamos ler agora do versículo 3 ao 5. Vamos ler juntos esses versículos? Todos juntos? Vamos lá? 3, seguindo... Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui as escamas de Paulo caiu. Eu queria imaginar essa cena, irmãos. Alguns estudiosos, Charles Spurgeon, fala que ele caiu do cavalo. A gente não pode comprovar, né? Mas uma coisa é certa: de Jerusalém a Damasco, você imagine, Jerusalém aqui, Damasco lá em cima, semanas de viagem. Provavelmente eles andavam a cavalo. E como é que ele aprendeu os crentes a trazer na mão? Não podemos afirmar que isso não está escrito nas escrituras, mas a gente fica imaginando, né? Talvez ele estava num cavalo com uma charrete, com uma gaiola atrás para pôr o povo. Não sei. Ou vai vir andando mesmo, amarrando um a um, né? Puxando pela corda. Não sei, mas aqui, Arnaldo, as escamas de Saulo caiu. Porque a verdade apareceu. E digo mais, o próprio Cristo apareceu para ele. Amém. Isso não é maravilhoso? Agora, quando a gente olha para esses versículos, Saulo, ele descobriu aqui algumas coisas importantes. Tem um monte aqui, irmãos, de detalhe. Mas ele descobriu algumas coisas, eu destaquei algumas. Primeiro lugar, Paulo descobriu que Jesus de Nazaré estava vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos pregavam que Cristo morreu e tinha ressuscitado.
Eles pregavam a ressurreição. Então Paulo caiu a ficha, porque ele estava perseguindo os cristãos, achando que os crentes eram loucos, essa seita era louca, porque pregava que um homem tinha morrido e ressuscitado. Coisa nenhuma na visão dele antes de ser convertido. Coisa nenhuma, esses irmãos eles são uma seita perigosa. Como que um homem morreu e ressuscitou? Agora aqui, a primeira coisa que ele viu, Cristo está vivo, porque o próprio Cristo apareceu para ele. Irmão, você imagina. Irmãos, eu quero levar os irmãos à reflexão. Imagine isso, Vera. Você é um perseguidor de Cristo. Esse Cristo está morto, está ressuscitado, nada. De repente, uma luz brilhou ao seu redor. E Cristo fala diretamente com ele. Irmãos, imagine isso. Uau! Segunda coisa, ó. Paulo descobre que ele é um pecador. Por que eu estou falando isso para vocês? O versículo 5, o que fala? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou um perseguidor de ti. Terceira coisa que Paulo percebe aqui. Lembra, irmãos, que Paulo, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas na realidade, o que estava acontecendo? Ele estava perseguindo o próprio Messias. Agora, todos os seus valores mudaram. Nesse exato momento, todos os seus valores mudaram. Ao crer em Jesus Cristo, ele se tornou uma nova pessoa. Isso é sério ou não é? Olha só o que o Austin Sparks fala. Eu queria ler esse comentário para os irmãos que diz assim, ó. Às vezes podemos nos sentir no escuro. Às vezes nós nos sentimos que estamos no escuro, sem entender o propósito de Deus na nossa vida ou no nosso caminho. Quando nos encontramos com Cristo, preste atenção nisso. Ele nos revela a sua verdade e nos chama para mudança. Há uma necessidade de mudança, irmãos, quando Cristo aparece para você. Sua vida não muda quando Cristo aparece? Continua a mesma vida? O convite de Jesus não é apenas uma revelação do erro, mas uma chance de redenção. Jesus quer nos redimir, nos resgatar, nos tirar dessa condição escura, nos tirar dessa cegueira espiritual, irmãos. Isso não é maravilhoso? Eu pergunto para os irmãos, pergunto também para mim. Todos aqui somos convertidos? Houve mudança na sua vida e na minha vida quando nós nos deparamos com Cristo? Quando nós nos encontramos com Cristo? Houve mudança na nossa vida? A cegueira saiu? Ou ainda continuamos cegos, presos em alguma coisa? Vamos continuar lendo. Queria que os irmãos lessem agora comigo os versículos de 7 a 9. Podemos ler todos juntos? Mas onde te virão o que te convém fazer. Seus sofrimentos virão parar o teu necessito. Ouvindo a voz, não vem o culto do que vem. Então se levantou Saulo na terra e abrindo os olhos, nada podia ver, guiando-o pela mão. levaram para Damasco. Este dia durante as quais nada comer nem beber. Irmãos, um dos princípios básicos da conversão é você perceber a autoridade de Deus e a obediência. No versículo que nós acabamos de ler, fala: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Aqui, irmãos, é a autoridade de Deus.
Na nossa conversão, nós precisamos perceber a autoridade de Deus e obedecer. É uma das características importantes dentro de uma conversão. Você reconhece a autoridade de Deus? Vai, levanta e entra na cidade. Uau! E aí, Arão? O próprio Cristo levanta, vai e entra na cidade. Amém. Ele foi obediente? Foi obediente. Guarda essas duas coisas. Obediência e reconhecimento da autoridade de Cristo fazem parte de uma conversão. Você reconhece essas duas coisas? Nós reconhecemos a autoridade de Cristo na nossa vida. Nós somos obedientes a Cristo. Precisamos ou não refletir? O que isso nos leva a entender? Que Cristo, Ele não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é também Senhor. Quando a gente reconhece a autoridade de Deus, nós podemos declarar que Cristo é o meu Senhor. Ele é meu Salvador, porque Ele me salvou. Mas Ele é Senhor. O que é você ter um Senhor? É o Senhor falar isso e você fazer. Eu sinto, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. E o Senhor está falando conosco de conversão. Outra coisa, muito importante nós entendemos. Não se trata apenas, irmãos, de uma mudança de pensamento apenas. Mas essa questão da conversão, ela tem a ver também com comportamento. Na verdade, é uma rendição total. Total ao Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. Mas eu quero falar um pouco, irmãos. Lembra que eu falei com os irmãos? Essa experiência de conversão de Saulo, nós precisamos entender o que é conversão. Porque há uma confusão na cabeça do crente com respeito à conversão, salvação e arrependimento. São três coisas que caminham junto, mas não são a mesma coisa. Essa palavra, é muito interessante isso, irmãos. Quando a gente fala de conversão, no grego, essa palavra é epistrefo, que significa mudança de caminho. Eu estou aqui, eu mudo de caminho. Pode ser mudança de caminho, pode ser mudança de rota. Você precisa fazer uma mudança de rota. Então, essa palavra significa mudança de caminho. Agora, vamos pensar na rota de Paulo, certo? No caminho de Paulo. Qual era a rota de Paulo? Damasco. Sinagoga. Prender os cristãos. Amarrá-los e trazê-los para Jerusalém. Essa era a rota de Paulo. Agora, outra pergunta. O que aconteceu com a rota de Paulo? Lembra? Conversão é mudança de rota, mudança de caminho. Houve uma mudança de rota. Conversão. Amém. Os irmãos percebem? Essa mudança de rota se chama conversão. Por isso que é a conversão de Saulo. Olha que interessante. Existe um outro fenômeno, preste bem atenção, que precede a conversão. Existe um outro fenômeno, Marcelo, que precede a epistrefe. O que é? Arrependimento. Irmãos, eu preciso que vocês entendam e compreendam o que eu quero passar para vocês. Existe um outro fenômeno que precede a epistrefe.
conversão, arrependimento, que no grego é Não vou falar de arrependimento então. Epistrefo e metanoia. O que é epistrefo? Conversão. O que é metanoia? Arrependimento. Arrependimento. Agora, olha que interessante isso. A palavra arrependimento, que é metanoia, ela se divide em dois compostos. Meta, que significa além ou depois de, indicando uma mudança de direção ou de condição, bem parecido com conversão. Mudança de pensamento. Conversão, mudança de rota. Metanoia, arrependimento, mudança de pensamento. Os irmãos estão conseguindo compreender? E a outra palavra é metanoia, que significa mente, entendimento, que significa literalmente mudança de mente ou mudança de entendimento. Então, epistrefo, conversão é mudança de rota, mudança de caminho, e arrependimento é mudança de pensamento. Então, a minha conversão, eu tenho que mudar o caminho. Se eu estava seguindo um caminho de trevas, um caminho de maldade, um caminho de pecado, opa, eu vi a luz, brilhou para mim, Cristo apareceu para mim, saiu minhas vendas, eu mudo o caminho, eu me converto, agora eu estou no caminho da luz, no caminho de Cristo, aquele caminho eu deixei para trás. Isto é conversão. E o arrependimento? Mudança de pensamento. Foi isso que aconteceu com Paulo? Houve em Paulo epistrefo e metanoia. Você vai ver depois a experiência de Paulo convertido. Agora, preste bastante atenção, irmãos. Na prática, eu gosto sempre de ser prático com os irmãos. Essa mudança de pensamento, na prática, o que seria? Porque é muito fácil eu falar para os irmãos de algo na letra, teoria, mas e na prática? Como que isso realmente, de fato, é? Vou ser simples, ok? O que eu gostava de fazer, eu não gosto mais. Certo? O que eu fazia antes de ser convertido, eu não faço mais. Isso é prático. O pecado que eu cometia, eu não cometo mais. Isso, irmãos, é metanoia. É mudança. Agora não se espante no que eu vou dizer. Existe ainda um outro fenômeno. Metanoia que precede epistrefo. Tem um outro fenômeno, irmãos, acontecendo, que é a conversão sem arrependimento. Epistrefo sem metanoia. Como assim, irmãos? Agora você bagunçou minha cabeça. Existe conversão sem mudança de pensamento? Eu vou explicar para os irmãos. Pedro vai dizer isso em Atos, eu vou ler esse versículo daqui a pouco para os irmãos. Duas coisas. Muitas vezes eu me converto, preste bem atenção, pode ser que isso não se aplique a nós. Muitas vezes a pessoa se converte, mas não há mudança. Ou seja, muitas das pessoas acreditam que eu me converto, eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu mudo a minha rota, mas continuo fazendo as coisas que eu fazia. Não houve mudança de pensamento. Eu me converti, eu mudei de caminho, mas eu acredito que posso continuar fazendo o que eu fazia. Qual o problema? Irmãos, existem muitos cristãos perdidos. Eu me converti, houve uma mudança, mas não houve mudança de pensamento. Eu continuo achando que as minhas práticas eu posso fazer.
eu continuo pensando que o que eu fazia, eu não tenho problema em continuar fazendo. Cuidado com o seu testemunho aí fora. Porque as pessoas estão te vendo e o Senhor também. Eu quero dar um exemplo simples para os irmãos. Quando acontece conversão mais arrependimento, o meu giro é 180 graus. Houve conversão e houve mudança de pensamento. Eu então dou um retorno de 180 graus. Eu estava indo para cá, opa, não é mais aqui, agora eu vou para cá. Quando há epistrefe sem metanoia, você volta para o mesmo lugar. Eu me converti, irmão. Mas qual o problema de eu fazer aquilo que eu fazia? Não houve mudança de pensamento. Nós precisamos refletir sobre a nossa conversão. Os irmãos concordam comigo? Amém. Agora, olha que interessante isso. O que produz metanoia? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? O que produz metanoia? Arrependimento. Vamos para a Bíblia? Mateus 3, 8. Os irmãos, lê para mim esse versículo, por favor. De novo? Quando nos convertemos, é extremamente necessário dar frutos de arrependimento. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os irmãos podem ler? Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Irmão, então isso significa que os frutos de arrependimento, eu preciso dar frutos de arrependimento. Irmãos, eu preciso mostrar fruto. Amor, longanimidade, paz, alegria. É o que nós chamamos de um bom testemunho. Agora, fala sério, ter domínio próprio é um negócio complicado. Não vem me dizer que você tem não, Emerson. Você não me engana não. Mas nós estamos no caminho, né? Nós estamos no caminho, irmãos, para ter domínio próprio. Só sendo enchido com o Espírito Santo. Agora, olha o que Pedro fala em Atos 3,19. Fala assim, ó. Arrependei-vos, metanoia, primeiro, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então eu tenho que fazer duas coisas. Arrependimento, mudança de mente, conversão, mudança de caminho, para que os seus pecados sejam apagados. Os irmãos entenderam a diferença de arrependimento e conversão? Junto aos dois, salvação. Eu me converto, mudo de caminho, meu caminho agora é Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e agora eu tenho a vida eterna. Epistrefo mais metanoia envolve salvação. Agora, para encerrar essa questão, que eu acho que o meu horário já foi, há 3 evidências que mostram que houve epistrefo e metanoia. 3 evidências. Eu quero, se você levar essas 3 evidências para casa, eu já vou ficar feliz, você entendeu o que é conversão. 3 evidências. Quando eu me converto,
a minha relação com o mundo muda, a minha relação com o pecado muda e a minha relação com Deus muda. Quando há conversão de fato, a minha relação com o pecado muda. A minha relação com o mundo muda. A minha relação com Deus muda. Se eu me converto ao Senhor, houve uma mudança de caminho. Realmente houve uma mudança de caminho, Sérgio. Eu mudo também a minha mente, houve arrependimento. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Houve em mim um verdadeiro arrependimento genuíno e uma conversão genuína. Então eu estou no caminho certo da salvação. Mas ainda existem algumas evidências que aqui é o fruto. A minha relação com o mundo precisa mudar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se vós amares o mundo, o amor do Pai não está em vós. Os irmãos conseguem entender? Por que eu pedi para os irmãos enxergarem a conversão? O exemplo da conversão de Paulo precisa ser aplicado à minha conversão. Você vai ver, amanhã nós vamos ver a experiência de Ananias. Você vai ver, irmãos, futuro, né? Claro, nas mensagens, o Sérgio vai compartilhar a próxima mensagem, o que vai acontecer com Paulo. Esse homem começa a pregar. Mudou a vida completamente. Agora esse homem virou um pregador de Cristo, Arnaldo. Irmãos, isso é tão sério. Olha só esse comentário. Paulo não só mudou o seu relacionamento com o pecado, mas com o mundo e também com Deus. Ele se converteu, mudou de rota, mas também mudou a sua maneira de pensar. Agora eu quero ler para os irmãos uma nota importante que vai definir essas três coisas e eu gostaria muito que você entendesse isso: arrependimento, conversão e salvação. Eu anotei isso aqui para ler para os irmãos, porque se eu fosse falar eu ia esquecer alguma vírgula. Então preste bem atenção no que eu vou ler para os irmãos. Arrependimento, conversão e salvação são conceitos interrelacionados nas Escrituras e descrevem etapas essenciais no processo da transformação espiritual de uma pessoa. Essas três coisas, elas são correlacionadas. Eu preciso me converter, eu preciso me arrepender e ser salvo. Ele continua dizendo assim, o arrependimento é a primeira etapa da experiência de salvação. Ele envolve uma mudança de mente que leva uma pessoa a se afastar do pecado e se voltar para Deus. Isso é arrependimento. Amém. Conversão. A conversão está intimamente ligada ao arrependimento. Elas estão juntas. Eu me arrependo e me converto. Os irmãos percebem? A conversão é, portanto, a resposta prática ao arrependimento, um movimento em direção a Deus e ao seu plano da salvação. Em termos simples, a conversão é a transformação de uma vida que estava longe de Deus para uma vida que está em alinhamento com seus princípios e sua vontade. A salvação é o resultado final e o objetivo do arrependimento e da conversão. Ela se refere ao ato de ser resgatado do pecado, da morte espiritual e da condenação eterna, e de ser restaurado a um relacionamento correto com Deus. Na Bíblia, a salvação é apresentada como um dom gratuito de Deus, recebida pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. A salvação é um dom de Deus, mas é necessário eu me converter e me arrepender. Quando você olha para a experiência de Paulo, foi realmente uma experiência de conversão.
de arrependimento. Nós só vamos entender isso depois que nós vemos as mensagens falando do pós-convertido. Isso vai ficar a cargo do irmão Sérgio e dos irmãos que estão aí escalados nas próximas mensagens. Não percam amanhã, nós vamos falar do versículo 10 ao versículo 19, que é a visita de Ananias a Paulo. Jesus, o Senhor, vamos fazer pequeno grupo. Amém? Glória a Deus. Ficou faltando aqui 30%. Mas não tem problema.